Muito bem, boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero, como estão percebendo, né, garganta. Felipe está sarando num resfriado e de tabela passou para mim. Então, e agora eu estou sarando, mas a garganta é o último passo para sarar completamente. Então, se ela de repente falhar, eu peço desculpa. O que Deus tem colocado no meu coração para trazer aqui para a igreja, para a nossa meditação essa noite, é a respeito de um mal. Um mal que é uma das características da nossa sociedade. Esse mal, ele é a raiz de muitos pecados e que, se não for tratado e se não for deixado, esse mal tem força para destruir casamentos, ambientes de trabalho e até congregações locais, igrejas. Quero falar nessa noite um pouco sobre o mal da insatisfação. Insatisfação. É fácil e até comum encontrar no nosso meio pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas com suas vidas, insatisfeitas com aquilo que têm, insatisfeitas com suas condições de vida, insatisfeitas por não terem aquilo que querem na hora que querem. O insatisfeito, a primeira coisa que ele perde é a paz. O insatisfeito não tem paz. E a insatisfação é a raiz de muitos pecados, porque é a insatisfação que leva muitos a brigas, a contendas, a reclamações, a murmurações, a queixas. Quantos casamentos, amados, são desfeitos porque um dos cônjuges não está satisfeito? E tudo é motivo para briga, tudo é motivo para reclamação, sempre de mau humor, arranjando confusão em tudo, dificultando a vida do companheiro. E na igreja nós, infelizmente, também encontramos pessoas assim, insatisfeitas, não só com suas vidas, insatisfeitas com a igreja, insatisfeitas com os estudos, insatisfeitas com a liderança, insatisfeitas com os irmãos. Encontramos muitas pessoas nesse estado. É difícil conviver com alguém que está insatisfeito. Lá em Provérbios nós lemos que melhor é morar no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Não que os homens também não possam, estar de repente briguentos e amargurados, mas para você perceber como é difícil, como é complicado estar junto de alguém que está insatisfeito. É a raiz da amargura de coração. Por trás do coração amargurado está a insatisfação. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, e eu quero convidar então os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 17, que nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7. Êxodo capítulo 17, dos versículos 1 até o versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim, então: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe.
bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Até aqui. Então, começamos lendo que toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim. Pergunta: o que aconteceu ali no deserto de Sim? Ali no deserto de Sim, se nós voltarmos para o capítulo 16, nós vamos ler que os israelitas passaram por uma situação em que havia falta de um elemento básico para a própria existência humana. A Bíblia diz que lá no deserto de Sim não havia comida. Os israelitas não tinham comida ali no deserto de Sim. E diante disso o povo reclamou, se queixou a Moisés. O que estava por trás dessa reclamação? Qual era o motor por trás desta queixa? A insatisfação. Os israelitas estavam tão insatisfeitos que eles usavam como parâmetro de comparação o Egito e a vida que eles tiveram ali no Egito, como se a vida ali tivesse sido maravilhosa, tranquila, farta. Moisés os tinha tirado de lá e os levado para um lugar desolador, um lugar terrível, um lugar pavoroso, um lugar desesperador. Os israelitas falavam: lembra quantos pães nós comíamos no Egito? Quanta fartura! Lembra as carnes nas panelas? Comíamos ali à vontade. Quanta fartura! Para agora estar aqui, ver os nossos filhos, nossos rebanhos morrerem de fome. Foi para isso que nós saímos lá do Egito. Agora é interessante, se a vida ali estava tão boa, por que eles clamavam a Deus? Lembra quando Deus se encontra com Moisés ali na sarça? O que Deus diz a Moisés? Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor e sei o quanto eles estão sofrendo. Isso é maravilhoso, amados. Eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu sei. Conosco é a mesma coisa. Ele vê você, Ele escuta você, Ele sabe do que você precisa. Por isso desci para livrá-los e tirá-los de lá e levá-los até uma boa e vasta terra, onde manam leite e mel. Amados, a vida não estava nada boa no Egito, nós sabemos disso. O próprio livro de Êxodo nos conta, no primeiro capítulo, quando o faraó viu aquele povo crescendo, ficando mais forte, mais numeroso, começou a se preocupar, falando com o seu povo, dizendo: olha, se esses israelitas aí se unirem aos nossos inimigos, fazerem aliança quando a gente for para a guerra, eles fazerem aliança com os nossos inimigos, o que vai ser da gente? Então vamos oprimir. Não vamos deixar eles esquecerem quem manda. Vamos deixar a coisa mais difícil. Agora vamos colocar eles para fazer todo tipo de trabalho agrícola. Vamos começar a pedir para eles fazerem tijolos, ordenar que eles façam tijolos, sem fornecer palha. Deixa eles irem buscar a palha. Vamos deixar a coisa mais difícil. E mais, o povo está muito grande. Então, nasceu menino, mata. Nasceu menino, joga no rio. Joga no rio. E a Bíblia nos diz que eles clamavam a Deus. Mas quando a pessoa está insatisfeita, ela não encontra motivos para agradecer. A insatisfação, ela coloca aqui como que uma venda, mas só em cima das coisas boas. Parece que não tem nada de bom acontecendo. Parece que não tem motivo nenhum para agradecer. Só o que fica sobressalente são só as reclamações. Parece que está tudo errado, está tudo ruim. Com todo mundo acontecem coisas ruins. Comigo ficaram reservadas as piores coisas. O insatisfeito não encontra motivos para agradecer, só para reclamar. Deus via, Deus ouvia, Deus sabia do que o povo ali estava sofrendo. A insatisfação de Israel, amados, era tão grande
era tão intensa que alguns lá no meio do povo tiveram o desplante, a desfaçatez de levantarem a absurda e insana ideia: não seria melhor voltarmos para o Egito? Vamos voltar a ser escravo? Vocês querem voltar? Mesmo? Vocês viram o poder de Deus manifesto no Egito? Vocês viram como Deus reduziu, humilhou aquela que era a nação mais poderosa da terra? Vocês atravessaram o mar a pé enxuto? Vocês viram aqueles que os oprimiam mortos na areia da praia? E agora querem voltar? Amados, a companheira da insatisfação, a ingratidão. A insatisfação e a ingratidão andam de mãos dadas. Parece que não tem nenhum motivo para agradecer, só para reclamar. Como é um pesar diante de Deus e como fere o coração de Deus a insatisfação. Eles reclamaram: faltava comida no deserto de Sim. Deus manda pão do céu. Os israelitas chamaram aquele pão de maná. Deus havia dito ao povo: cada chefe de família devia recolher um jarro para cada membro da sua casa. Um jarro era suficiente para cada membro da sua casa. Uns recolhiam mais, dependendo do número de pessoas da família, outros recolhiam menos. Um jarro era o suficiente. Deus havia dito ao povo que eles não deviam fazer estoque, não deviam guardar mais. Um jarro era suficiente. Mas alguns tentaram. Alguns recolheram a mais, e o que foi recolhido a mais estragou. Só no 6º dia eles recolhiam o dobro. E aquilo que tinha sido recolhido a mais no 7º dia estava perfeito para consumo. Uma vez por dia eles saíam e o sustento de Deus estava lá. Todos os dias, sem falta, o sustento de Deus estava lá. O que isso nos ensina? Que lição nós podemos tirar para a nossa vida? Quando a pessoa está insatisfeita, ela é uma pessoa que quer sempre mais. Só que não é porque ela precisa, é porque ela não está feliz com aquilo que ela tem. Quando nós estamos insatisfeitos, a gente quer sempre mais porque a gente não está feliz com o que tem. O insatisfeito é uma pessoa que se preocupa com o amanhã, está voltado para o amanhã, focado no amanhã, infeliz com a situação hoje e preocupado com o amanhã. Mas Deus aqui nos ensina: hoje Ele trará o sustento. E se hoje Ele trouxe o sustento e nada nos faltou, por que amanhã seria diferente? Todos os dias o sustento de Deus, sem falta, estava lá. Eles saíam de suas tendas e lá estavam. Eu lembro de Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus fala sobre a ansiedade da vida. E Ele diz: olha os passarinhos, repara nos passarinhos. Os passarinhos não fazem estoque, os passarinhos não ajuntam, os passarinhos não estão preocupados com o amanhã, porque o Pai Celestial sustenta os passarinhos. E se para o Pai Celestial um passarinho é tão importante ao ponto de não faltar a ele o sustento diário, quanto mais a você, que é filho, que é filha dele. Hoje o Pai Celestial sustentou, porque amanhã seria diferente. Deus sabe. E ali tem uma palavrinha em Mateus capítulo 6 que para mim é maravilhosa, quando o Senhor Jesus Cristo diz: o Pai Celestial sabe. Esta palavrinha sabe me mostra um Deus que está tão perto, me mostra um Deus que está aqui comigo, que me vê, que olha para a minha vida, se preocupa comigo, todos os dias está me vendo, sabe onde eu vou, sabe com quem eu converso, sabe onde eu estou. Ele sabe de tudo o que eu preciso hoje e do que eu vou precisar amanhã, na sua onisciência
Ele sabe do que eu vou precisar amanhã. O Pai Celestial sabe. Ele não está longe, Ele está perto. Ele está aqui. Ele conhece a sua vida. Ele sabe de tudo que você precisa. Mas voltando ali para o capítulo 17, então, que nós lemos, de novo, lá estava o povo de Israel, diante de uma situação em que havia falta de um elemento básico para a própria existência humana. Se no deserto de Sim faltava comida, em Refidim não havia água para beber. Uma observação importante que nós lemos aqui no versículo 1: eles andavam de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. E eu quero destacar duas coisas aqui. Primeiro, se eles andavam de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor, significa que eles não estavam sozinhos, não estavam perdidos no deserto, não estavam peregrinando aleatoriamente de um lugar para o outro. Antes de atravessarem o Mar Vermelho, Deus disse a Moisés: meu anjo irá à frente e ele os conduzirá. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que este anjo que ia à frente do povo é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus ia à frente do povo. Ele guiava o povo. Eles andavam de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Não estavam sozinhos. O Senhor estava com eles. E a segunda coisa que eu quero destacar: se eles andavam de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor, significa que foi Deus que os conduziu até Refidim. E sendo um Deus onisciente, antes mesmo de chegarem a Refidim, Deus sabia que lá não havia água para beber. Isso não estava desconhecido diante de Deus. Ele sabia. E veio a pergunta: então por que Deus foi levar o povo de Israel para um lugar onde ele justamente sabia que lá não havia água para beber? Por que ele foi justamente para lá? E a resposta é: para prová-los. O problema é que quando o crente está insatisfeito, ele não percebe que muitas situações na sua vida são, na verdade, provas que Deus permite que aconteçam por amá-lo. Porque Ele quer que o crente tenha uma fé madura, uma fé provada, uma fé experimentada, uma fé alicerçada no Senhor, para que o crente tema ao Senhor, e o temor ao Senhor o livre de pecar. Foi por isso que Deus conduziu o povo até o deserto. Se você, quando chegar na sua casa, quiser, leia Êxodo capítulo 20, versículo 20, você vai ler isso. Foi por isso que Deus conduziu o povo até o deserto, para prová-los, para que eles temessem ao Senhor, e o temor ao Senhor os livrasse de pecar. Só que quando o crente está insatisfeito, ele não percebe isso. Pelo contrário, as provas se transformam em mais um motivo para reclamar. O povo se queixou: dê-nos água para beber. Percebeu o sentido imperativo da coisa? A exigência: eu quero água já, eu quero agora, eu quero nesse instante, eu quero para ontem, eu quero rápido, eu quero agora. Moisés diz: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova lá no deserto de Sim? Moisés disse ao povo: olha, quando vocês se queixam a mim, vocês estão na verdade se queixando ao Senhor. Por que estão se queixando? É como se Moisés estivesse dizendo: gente, vocês acabaram de sair de uma situação em que havia falta de algo, e Deus supriu absolutamente. Por que seria diferente agora? Foi Ele que nos conduziu até aqui. Ele sabe da situação, Ele conhece o que está acontecendo, Ele não está longe, Ele não está indiferente, Ele não fugiu, Ele está aqui. Foi Ele que nos trouxe até aqui. Calma, espera no Senhor. O insatisfeito não consegue esperar. Quando a pessoa está insatisfeita, ela quer as coisas para ontem, ela quer coisas rápidas, ela quer decisões rápidas, ela quer meio que atropelar as coisas. Ela não tem percepção de que muitas vezes o que Deus nos pede é para esperar. E amados, eu já disse aqui uma vez, e vou dizer de novo:
Uma coisa é esperar, outra coisa é totalmente diferente, é saber esperar. E saber esperar é uma das tarefas mais difíceis na vida cristã. Saber esperar é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. O insatisfeito quer as coisas para ontem, quer as coisas rápido, quer soluções rápidas, quer decisões rápidas. Versículo 3 que nós lemos diz: mas o povo estava sedento. Em outras palavras, o povo estava insatisfeito. Insatisfeitos com o lugar em que estavam, insatisfeitos com suas vidas, insatisfeitos com a condição de vida, insatisfeitos porque eles não tinham aquilo que eles queriam na hora que eles queriam. Sentimentos negativos, coração amargurado, perda da paz. A insatisfação deforma até o rosto. Na igreja, como eu falei, nós encontramos pessoas assim. Está tudo errado na igreja. Tudo é motivo para reclamar. É esse irmão que não gosto dele, é esse que eu não gosto quando dá estudo, eu prefiro não estar na igreja, é a liderança que está perdendo foco, os estudos estão fracos, os irmãos não estão muito legal, a igreja está perdendo a linha, esse aqui que não sabe dar aula, aquele aí não é bom líder, aí eu não gosto de ouvir estudo dele, esse daqui que não está legal, aquilo está errado. O insatisfeito coloca defeito em tudo. Só que ele não percebe que não é a igreja que está com problema. É ele que não está em paz com Deus. E amado, se você não está em paz com Deus, se você não está contente em Cristo e no amor de Cristo, se você não encontra contentamento em Cristo, tudo vai ser motivo para reclamar. Tudo vai ser motivo para se queixar. É como se tudo ao redor do insatisfeito estivesse cinza. Está tudo cinza. Está tudo ruim. Mas o insatisfeito não percebe que ele está com o óculos cinza. Não estou dizendo aqui que a igreja está perfeita. Mas o insatisfeito não consegue ver as coisas boas, só as coisas más. É uma venda sobre as coisas boas e deixa escancarado as coisas ruins, sobressalente as coisas ruins. Está tudo errado. Está tudo errado. Pô, mas está tudo errado. Não, está tudo errado. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mas não tem nada bom, não. Se você não está em paz com Deus, amado, se você não está contente em Cristo, satisfeito em Cristo e no amor de Cristo por você, satisfeito com tudo que Ele traz para você, com tudo que Ele é, tudo que Ele faz por você, se ainda assim você não está satisfeito, então tudo vira motivo para reclamação. Tudo. O apóstolo Paulo escreveu ali aos Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Uma das principais diferenças entre o insatisfeito e o satisfeito é que o insatisfeito está focado no quando. Ele quer saber quando. Quando as necessidades vão ser supridas? Quando as coisas vão acontecer? Quando? O satisfeito faz o contrário. O satisfeito dobra os seus joelhos e louva a Deus dizendo: Senhor, eu posso não saber, mas eu sei que o Senhor vai suprir. Eu sei que o Senhor vai suprir. Quando? Não compete a mim, não compete a você, não compete a nós. Não é Deus que supre. Então, se é Deus que supre, porque Ele sabe do que você precisa, então na vontade dEle, de acordo com a vontade dEle, na hora dEle, as coisas vão acontecer. E louvado seja o Senhor que nós temos um Deus que não se atrasa e não se adianta. Quando Ele age, é a hora certa. Muito diferente de nós. Quando Deus age, é a hora certa. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Ali em Romanos, o apóstolo Paulo também escreveu: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus
age. Deus age. O insatisfeito quer saber quando. Quando Deus vai agir? Quando vai acontecer? Quando? O satisfeito descansa nessa promessa. Deus age. Dobra os seus joelhos e diz: louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor age. Obrigado, Senhor, porque minhas necessidades não lhe são ocultas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe quais são as minhas necessidades, daquilo que eu preciso, daquilo que eu ainda vou precisar, o Senhor sabe também. Obrigado porque o Senhor não está de ouvidos tapados, de olhos vendados, distante, longe, afastado de mim. Obrigado porque o Senhor está perto. O Senhor está comigo. O Senhor me vê. O Senhor sabe onde eu vou, sabe o que eu faço, caminha ao meu lado, todos os dias está comigo. Obrigado porque o Senhor age. Esse é o foco. Deus age, Deus supre, e com imensa graça, amor e bondade, Ele não vai deixar nada faltar. Apenas abrindo parênteses, embora muitos prefiram viver na incerteza, nós temos plena convicção que podemos ter certeza da nossa salvação. Amém? Estamos salvos. E a palavra de Deus nos apresenta diversos trechos e versículos que nos confirmam, não porque nós podemos ter esta certeza, mas porque Deus nos dá esta certeza. Jesus Cristo, o Espírito Santo, os três trabalham em conjunto para fornecer ao cristão plena certeza de que ele está salvo e não perde a sua salvação. Um dos motivos pelo qual nós podemos ter certeza da nossa salvação envolve satisfação. Se você procurar no dicionário a palavra satisfeito, uma das definições de satisfeito é que realizou o pagamento, quitado, satisfeito. Por que eu posso ter certeza da minha salvação? Porque a justiça de Deus foi satisfeita. Amados, nossos pecados constituíram uma dívida e uma ofensa tão grave diante de Deus que não podíamos pagar. Não havia condições de pagar esta dívida. Mas veio um Redentor. Veio um substituto que naquela cruz pagou e perdoou os nossos pecados. E o Senhor Deus, no milagre divino, transferiu o saldo negativo da nossa conta e imputou sobre o Senhor Jesus. É aquilo que Isaías escreve no capítulo 53, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa transferência. Deus tirou o saldo negativo da sua conta e colocou sobre o Senhor Jesus. E ali, naquela cruz, Deus executou o juízo. Porque embora nós não pudéssemos pagar os nossos pecados, não significava que os nossos pecados iam passar impunes e que Deus faria vista grossa. Ele, como perfeito e reto juiz, tinha que exercer juízo sobre os nossos pecados. E Ele exerceu o juízo naquela cruz, quando o Senhor Jesus recebeu sobre si a minha condenação, a sua condenação. E Ele perdoou e cancelou o escrito de dívida que estava sobre nós. E quando o Senhor Jesus exclamou naquela cruz: está consumado, isso significa está quitado, está satisfeito, está pronto, está finalizado. Justiça divina plenamente satisfeita. Agora, nosso saldo não está também zerado, nosso saldo está permanentemente positivo. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sobre todo aquele que tem a Cristo como Salvador e Senhor, é imputado a ele a justiça de Deus. E justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por um momento só, reflita, pense, que seria de você, que seria de mim, que seria de nós, se dependesse de você satisfazer a justiça de Deus? Se dependesse de mim, se nós tivéssemos que fazer algo para satisfazer a perfeita justiça de Deus. Mas louvado seja
nome do nosso Deus, porque alguém se apresentou em nosso lugar. E o sacrifício dele oferecido de uma vez por todas, e o sangue dele derramado uma única vez, satisfez plenamente a justiça de Deus. Por isso estamos salvos. Por isso temos certeza da nossa salvação. Porque temos agora a justiça de Deus em nós. E temos paz. Em paz com Deus. Por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Ao encerrar, nós lemos aqui no capítulo 17, ali em Refidim, havia uma necessidade. Não havia água para beber. O povo, insatisfeito, reclamou. Deus supriu a necessidade do povo, nós lemos. Mas Ele não supriu porque o povo reclamou, como se aquela reclamação fosse um lembrete a Deus: Senhor, ó, não tem água, o senhor não está vendo? Ele supriu porque Ele é o Deus que sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabia qual era a necessidade do povo. Ele supriu porque Ele é o Deus que age. Ele é o Deus que não deixa nada faltar. Amados, nunca nos esqueçamos que foi a insatisfação que fez com que o povo sempre se voltasse contra Moisés, contra Arão. Quem eram Moisés e Arão? Eram os líderes do povo. E quando o crente está insatisfeito, uma das primeiras pessoas com quem ele se volta contra são os líderes. Sejam esses líderes do presbitério, sejam líderes de ministério, sejam professores dentro da classe, que naquele momento são os líderes ali da classe. Quando o crente está insatisfeito, o primeiro alvo dele são os líderes. Foi a insatisfação que fez com que o povo sempre se voltasse contra Moisés, contra Arão e contra o próprio Deus. E mais, foi a insatisfação que impediu o povo de entrar na terra prometida e os fez andar errantes 40 anos no deserto, longe da terra onde manavam leite e mel. Se não é tratado, as consequências de um coração insatisfeito podem ser drásticas e algumas até irremediáveis. E agora eu quero então, ao terminar, perguntar para você. Eu não conheço o seu coração, mas eu sei de alguém que conhece. Você, meu irmão, você, minha irmã, diante de Deus, você está satisfeito ou insatisfeito? Como é que está você com Deus? Você está satisfeito ou insatisfeito? O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu creio que todos aqui têm muito mais do que o necessário para se vestir e se sustentar. Não precisamos ir para outro continente, não precisa ir para outro país. Só olha para os lados. Olha para os lados. A gente vê que é uma afronta a Deus, reclamação, ingratidão. Só olha para os lados. Amados, não temos motivos para reclamar, só para agradecer. Mesmo que você esteja passando por uma situação na sua vida que você não consiga encontrar agora um motivo sequer para agradecer. Mesmo que você esteja numa situação assim, não encontra motivo algum para agradecer. Pelo menos pense, você está salvo. E a situação que você vive hoje, tenha certeza, é bem melhor do que aquela que você vivia quando não tinha Cristo. A situação que você vive hoje é bem melhor, é muito melhor do que aquela que você tinha antes de ter a Cristo como Senhor da sua vida. Amados, não temos motivos para reclamar de insatisfação, só para agradecer. Em tudo, dai graças. Seja agradecido por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para convosco. A lição que eu procurei resumir num pensamento que eu quero trazer aqui para a igreja, que Deus trouxe ao meu coração, é a seguinte: estar satisfeito
não é ter o que quer na hora que quer. Estar satisfeito é ter a certeza que nada vai nos faltar. Podemos estar satisfeitos? Podemos, porque é Jesus Cristo que nos garante. Ele garante que nada vai nos faltar. E Ele hoje pede para que nós reflitamos. Deixe os insatisfeitos correrem atrás das coisas desse mundo, tentarem preencher esse vazio dentro deles com as coisas temporárias desse mundo, e por serem temporárias, só preenchem por um momento e estão sempre voltados aqui, buscando, ajuntando, querendo mais e sempre mais. Deixe os insatisfeitos. Você tem a Cristo. Você tem um Deus que sabe do que você precisa. Antes mesmo de você pedir, Ele sabe do que você precisa. Então você, que tem a Cristo, esteja focado em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus e a igreja, em fazer a vontade dEle, viver uma vida que lhe agrada, buscar os tesouros do céu, colocar o seu interesse nas coisas que são do alto, fazer morrer tudo que pertence à sua natureza terrena, revestir-se do novo homem, fazer uso dos seus dons, ajuntar galardão, ter uma fé provada, madura e experimentada. Porque de tudo e de qualquer coisa que você precisar neste mundo, antes que se torne necessidade, Deus já sabe. E já proveu um meio de suprir essa necessidade. Ordene aos ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. E essa preposição é maravilhosa, que de tudo, de qualquer coisa que você precisar, em qualquer momento que acontecer, em qualquer área da sua vida, que de tudo nos provê ricamente. Para quê? Para a nossa satisfação. Para a nossa satisfação. Estar satisfeito não é ter o que quer na hora que quer. Estar satisfeito é ter a certeza que nada vai nos faltar. Permita o Senhor que todos aqui sejam satisfeitos em Cristo, no amor de Cristo, em tudo que Ele é, tudo que Ele faz por nós. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém?